fazer a transição das sonecas? Eu sou a Nanda Benatti, educadora integrativa do sono infantil, e nesse vídeo nós falaremos sobre a transição de 3 para 2 sonecas. Então, geralmente, quando o bebê ele para de fazer as sonecas de boa qualidade, isso significa que talvez seja a hora de fazer a transição para menos sonecas. Então, o bebê agora ele consegue ficar mais tempo acordado e ele fica menos cansado entre as janelas de sono. As sonecas costumam diminuir em quantidade e possivelmente elas vão melhorar na qualidade. Então, como fazer a transição de 3 para 2 sonecas? Geralmente acontece com 6 meses, mas para tudo há uma variável. Há bebês que fazem a transição um pouquinho mais cedo, aproximadamente 5 meses. São raros, mas alguns fazem. E outros mais tarde, que é o que eu vejo mais na prática, né? A partir dos 7, 8, até mesmo 9 meses. E é importante que, a partir desse momento, a última soneca já dure no máximo 30 minutos e para isso ela pode ser feita em movimento, ou no passeio de carrinho, ou dar uma volta de carro, até mesmo no canguru, pois assim você vai estimulando a transição dessa última soneca. O que você precisa observar se você acha que o seu bebê está pronto para essa transição? A duração da soneca tende a reduzir. Então, por exemplo, o bebê fazia a soneca da manhã de 2 horas, a soneca depois do almoço de 1h30 e a terceira de 30 minutos. E você começa a notar que o bebê começa a fazer 30 minutos ou 40 minutos em todas as sonecas. Um outro ponto é que o tempo acordado do bebê começa a aumentar. Então você percebe que o bebê ele não demonstra mais cansaço quando ele é colocado para dormir. Então, geralmente vai ter um período longo de ficar rolando para lá e para cá, no berço, antes de adormecer. Ou o bebê fica conversando por um longo período antes de realmente pegar no sono, ou ele fica aquele período todo de protesto, resistindo realmente para dormir. Então, em média, o bebê ele pode levar de 5 a 25, 30 minutos para adormecer, e isso está dentro do esperado. E se estiver demorando mais que isso, com muita animação ou com muito choro, então provavelmente seja a hora de fazer a transição, pois o bebê ele não está cansado o suficiente. Mas atenção! Durante os saltos de movimentação, quando o seu bebê está aprendendo uma nova habilidade, isso pode impactar as sonecas. Então observe o que está atualmente acontecendo na vida do seu bebê. Será que ele começou a rolar? Será que ele começou a engatinhar? Será que ele começou a andar? Se uma dessas coisas estiver acontecendo, as sonecas serão afetadas. E geralmente pode levar 2 semanas até que o bebê se sinta bem com o domínio dessa nova habilidade, então ele volta a fazer as sonecas de boa qualidade. Então, não se precipite com a transição de soneca até realmente ter certeza que é a hora, ok? E atenção novamente, pode ser apenas um dia ruim. Todos nós temos aquele dia que nós não estamos muito bem, não é verdade? Então, talvez 1 ou 2 dias não dormindo bem nas sonecas, está ok, né? Então, não se precipite para fazer a transição antes da hora, tá? Então, para evitar erros, observe por 2 semanas para ter certeza da prontidão do bebê quanto a essa transição. Então, para iniciar a transição, de início pode ser que você esteja forçando um pouquinho o bebê, pois ele precisa ficar acordado um pouquinho mais para que ele consiga fazer apenas 2 sonecas no dia. Então é importante que o bebê não vá dormir cansado demais, né? Pois a gente já sabe que isso não facilita o adormecer e pode inclusive impactar o sono noturno. Porém, se o bebê não estiver cansado o suficiente, os problemas também acontecerão. E no caso aqui seriam realmente as sonecas curtas. Então, uma alternativa seria atrasar em 30 minutos, talvez até 45 minutos, a primeira soneca do dia. Então, idealmente, para acomodar 2 sonecas na vida da criança, uma rotina ideal seria aproximadamente assim, ó, isso é apenas um exemplo, ok? Não vai servir para todas as crianças. Então, por exemplo, acordar às 7 da manhã, a primeira soneca entre 9 e 9h30 da manhã, a segunda soneca entre 14 e 14h30 e dormir às 19 horas. Caso contrário, a última janela de sono antes de começar a noite vai ficar muito longa e o bebê vai começar a noite exausto. E nós já sabemos, né, que a exaustão é o inimigo número 1 das noites de sono. Então, algumas vezes, essa mudança automaticamente já resolve a transição de 3 para 2 sonecas. E é importante saber que o nosso relógio biológico ele precisa de tempo para se adaptar às mudanças. Então, permita 1 semana a 2 semanas para que o corpinho do bebê
se ajuste a esse novo padrão. Então, temporariamente, talvez seja necessário adiantar a hora de dormir para 18h30, 19 no máximo, por exemplo, para evitar a exaustão.